Então, podeis assentar, amados irmãos. Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, primeiro porque eu acho que foi um dos cultos mais deliciosos de Poções. A gente vendo as crianças, adolescentes, jovens, pastores. Hoje eu pude desfrutar da igreja de Poções. O segundo motivo da minha alegria é que eu estou diante de tantos arautos da palavra, tantos porta-vozes, tantos instrumentos de Deus, tantos pastores, tantos obreiros, tantos líderes, tantas pessoas lindas de Deus hoje aqui. E para nós é motivo de muita alegria. Antes de pregar, eu queria falar um pouco da Bíblia, porque a gente está reunido hoje para falar justamente da palavra. É o segundo domingo do mês, a gente se encontra hoje aqui para agradecer a Deus pela palavra. Quando eu cheguei aqui hoje, eu estava escutando um hino. Esse hino foi composto por uma banda. Essa banda, ela estava lendo o livro do Apocalipse. E lá no Apocalipse diz que João, na ilha de Patmos, viu Jesus Cristo ressuscitado. E quando João viu Jesus ressuscitado, João disse assim: por ele que eu estou gastando, perdendo tudo e com alegria. Aleluia, glória a Deus. É por ele. Eu estou gastando, perdendo tudo com amor. É por ele. Todos os meus dias. Eita, que a voz do domingo já preguei. Mas escute. Essa Bíblia que carregamos na mão, aonde está escrito o versículo Bíblia? A Bíblia, o nome só aparece na capa. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que quer dizer uma coleção de livros pequenos. Mas, na verdade, o que é a Bíblia, pastor? A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Por isso as crianças disseram assim: nós somos o que a Bíblia diz que nós temos o que a Bíblia diz que nós, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós. A palavra revelação do hebraico é galar. A palavra revelação do grego é apocalipse. Essa Bíblia que você carrega na mão tem 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Essa Bíblia que você carrega na mão tem 66 livros. São 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. A Bíblia foi escrita primeiramente em pergaminho, papiro, pedra e madeira. A Bíblia Sagrada que nós carregamos na nossa mão, ela não contém a palavra de Deus. Ela também não se torna a palavra de Deus. Ela não depende que você abra para ela se tornar a palavra, e ela não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. E se nós estamos com a palavra, Deus deseja falar. Olhe para o irmão bonito do seu lado e diga: hoje Deus tem uma palavra
uma palavra. Uma palavra. Porque nós somos uma igreja baseada na palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 24: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras. Eu lembro do salmista, no Salmo 12, versículo 6, quando ele diz assim: a palavra de Deus é como prata refinada em cantinho de barro. No Salmo 119, ele diz assim no versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. No versículo 11 do Salmo 119, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. No versículo 105 do Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus é a tua palavra. Aí vem Jeremias no capítulo 23 e diz assim: porque a tua palavra é fogo, é martelo que esmiuça a penha. Mas o mais gostoso é quando Jesus em João 14 diz assim: aqueles que me amam, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Foi Jesus que disse em Mateus 7: porque aquele que ouve a minha palavra, e coloca em prática. Quantos praticantes da palavra temos aqui nessa noite? Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a... Os ventos vieram, sopraram, mas essa casa permaneceu de pé, porque a sua vida está baseada na palavra. Ah, irmãos, eu amo esta palavra. E o mais gostoso é que essa palavra encarnou. João disse: o verbo se fez e habitou entre nós. Porque no princípio era o verbo. Porque Deus criou tudo por meio da... E disse Deus: haja. E disse Deus, e tudo que foi feito se fez pelo poder da sua palavra. A palavra que criou é a palavra que encarnou. Por isso Paulo vai dizer assim: queridos e amados irmãos, porque a fé vem pelo e ouvirá. Alguém trouxe a palavra nessa noite? Os crentes de Bíblia vieram nessa noite. Mas o que eu gosto de verdade é quando lá no Apocalipse, no capítulo 19, João olha e vê um montado no cavalo branco, e o seu nome se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga com justiça. Ele tem um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a Palavra encarnada de Deus. Ainda sobre a Bíblia, Spurgeon disse assim: uma Bíblia desmantelada geralmente pertence a um crente que não é desmantelado. Spurgeon também disse assim: quanto mais perto da palavra, mais longe do pecado. E quanto mais perto do pecado, mais longe da palavra. Mas o gostoso foi o que Billy Graham disse:
A Bíblia é mais atual do que o jornal do dia de amanhã. Ela está se cumprindo, ela está se cumprindo, ela está se cumprindo, ela está se cumprindo. É o livro mais amado, mas é o livro também mais odiado. É o best-seller, é o livro mais vendido e mais lido na face da terra. Rui Barbosa, sobre a Bíblia, ele disse assim: se eu colocar a Bíblia abaixo de todos os livros, a Bíblia vai ser o alicerce de todos os livros. Se eu colocar a Bíblia Sagrada no meio dos livros, a Bíblia será o coração de todos os livros do planeta Terra. Mas se eu colocar a Bíblia acima de todos os livros, a Bíblia será a coroa e a cabeça de toda a literatura na face da terra. Os crentes Bíblia vieram nessa noite, os apaixonados pela palavra vieram nessa noite. Meus amados irmãos, então abram as suas Bíblias. Capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 15. Você está abrindo a sua Bíblia em Crônicas, e Crônicas é um dos 12 livros históricos. Antes dos livros históricos, nós temos o Pentateuco, a Torá, 5 livros. Depois, nós temos os livros poéticos, são 5 livros. Depois, são 17 livros proféticos, sendo 12 profetas menores e 5 profetas maiores. No Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos. Depois, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois, 21 epístolas, sendo 13 paulinas e 8 epístolas gerais. E o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Continue com a sua Bíblia aberta, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de número 14, a última parte do texto. Ilquias, amando de Josias, está dizendo assim: achei o livro do Senhor. Eu encontrei o livro do Senhor. Há um texto aqui feliz. Qual é a felicidade desse texto, pastor Henrique? A felicidade desse texto é que um homem está encontrando o livro do Senhor e a palavra de Deus. Mas esse mesmo texto que carrega a alegria também carrega a tristeza. Qual é a tristeza, pastor Henrique? É que se alguém achou é porque o livro estava perdido. Mas o mais trágico desse texto é aonde o livro estava perdido. O livro estava perdido na casa do Senhor. Para lhe contextualizar a história, esse texto conta a respeito do rei Josias. O rei Josias é um dos últimos reis de Judá. O ano é 640. Josias, ele é neto de Manassés, o pior rei de Israel. Ele é filho de Amon, um dos piores reis de Israel. Israel havia se desviado do Senhor. A nação inteira estava pecando contra Deus. Aí um menino de 8 anos de idade chamado Josias assume o reinado de Judá. E com 16 anos de idade, Josias começa a buscar a presença de Deus. E ele começa a tirar a idolatria de Judá. De repente, Josias diz assim: nós precisamos restaurar a casa de Deus. Ele envia Ilquias. E Ilquias está agora restaurando a casa de Deus. O que Ilquias está fazendo? O que Ilquias está fazendo? E quando Ilquias está ali restaurando a casa de Deus, ele se depara com um livro. E que livro é
o livro do Senhor. Meus amados irmãos, os versículos que antecedem o encontro de Ilquias com a palavra de Deus fala sobre o declínio espiritual da nação de Israel. Pastor Henrique, por que a nação de Israel está vivendo um declínio espiritual? Porque ela está com a palavra perdida, porque ela está afastada da palavra. Toda vez que a igreja se distancia da palavra, a igreja se corrompe. Por isso o texto diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta. Ai, não havendo profecias, o povo se corrompe. Por quê, pastor? O que santifica a igreja é a palavra. Nós somos lavados e lavados pela lavagem da palavra. Mas no tempo de Josias, a palavra está abandonada. A palavra está abandonada, mas ela não está abandonada na prefeitura. Não. A palavra está abandonada, mas ela não está abandonada na faculdade. A palavra está abandonada, mas ela não está abandonada nos colégios. Pergunta para o irmão do seu lado: aonde é que a palavra estava abandonada no tempo de Josias? Balance aí, aonde ela estava abandonada? Ela estava abandonada na casa do Senhor. Por quê, pastor Henrique? Porque não adianta nós termos tudo na casa do Senhor se nós não termos a. Pode ter templo bonito, cantor cantando bonito, teatro apresentando bonito, pode ter um coral bonito, pode ter pregador de nome e sobrenome, mas se a palavra for abandonada, o povo se corrompe. Se a palavra for abandonada, o povo se dispersa. Por quê, pastor? Porque a palavra é o Cristo encarnado. Irmãos, em algum dos nossos arraiais a palavra está sendo abandonada. Pouco tempo para a palavra. Enchemos o culto de tantas coisas, enfeitamos tantas coisas, colocamos tantas coisas e adereços, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: pode faltar tudo, o que não pode faltar é a palavra de Deus. A palavra é água para o sedento, é pão para o faminto, é bússola para o perdido. A palavra que sustenta, alimenta a igreja. Vivemos debaixo da palavra. Mas, amados irmãos, aqui nesse texto, a parte feliz é quando Ilquias, ele está no templo e de repente ele encontra com a palavra. E quando ele encontra a palavra estava debaixo dos escombros. Havia entulho, havia lixo. Mas Ilquias levanta a palavra. E Ilquias declara: eu achei! O que você achou, Ilquias? Eu achei o livro do Senhor. Eu achei as escrituras sagradas. Eu achei a palavra. Eu achei a revelação de Deus para nós. Dá uma olhadinha para o irmão do lado e fala: sabe por que você está aqui? Porque um dia a palavra te achou. Porque você foi achado pela palavra. Estava Saulo a caminho de Damasco, quando escutou uma voz dizendo: Saulo! E Saulo diz: quem é? Quem é? Quem é? E de repente a voz disse assim: eu sou aquele que tu persegue. Naquele momento Saulo está encontrando com a palavra. Aquela mulher um dia encontrou com Jesus e tocou em Jesus.
ela encontrou com a palavra. O gadareno endemoniado virou pregador na Decápolis. Por quê? Porque encontrou com a mulher samaritana, talvez era prostituta, mas ela virou missionária porque ela encontrou com Pedro era apenas um pescador, mas se transformou no apóstolo porque se encontrou com a palavra. Quantos encontraram a palavra nessa noite? Quantos tiveram encontro com a palavra nessa noite? Nós precisamos voltar a garimpar a palavra. Nós precisamos voltar a buscar a palavra. Nós precisamos voltar a tirar os escombros, tirar os entulhos e encontrar a revelação de Deus para a nossa vida. A pergunta nessa noite é: os famintos pela palavra estão aqui? Os sedentos pela palavra estão aqui? Dá um toquinho para o irmão do lado e fala assim: porque a mesa hoje ela está farta e Deus te chamou para sentar na mesa. E o que vai ser servido, pastor? O alimento dos alimentos, sem data de validade. E o Ilquias encontra com a palavra. E quando Ilquias encontra com a palavra, você que ainda está com a Bíblia aberta, disse que Ilquias então manda entregar para o rei. No versículo 18, Safã, amando de Ilquias, ele leu o livro em voz alta diante do rei. Diga comigo assim: Ilquias achou a palavra e Safã expôs a palavra. Meu Deus do céu! O que é isso, pastor? É um homem. Ele está diante do rei. E ele não está diante do rei para falar de psicologia. Ele também não está diante do rei para falar da filosofia. Ele também não está diante do rei para falar de química ou de geografia. Mas ele está diante do rei lendo Porque não importa se é rico ou se é pobre, se é preto ou se é branco, se é alto ou se é baixo, se é gordo ou se é magro, a palavra tem lugar. Glória a Deus! A palavra de Deus tem lugar no casebre. Ela entra no casebre. Mas a palavra de Deus também entra no palácio, porque ela é a palavra. Safã está lendo e expondo Por isso, nessa noite, aproveitando os pastores, obreiros aqui nessa noite, eu recomendo o que Paulo disse a Timóteo: em todo tempo pregue a palavra. Em tempo e em fora de tempo pregue a palavra. Nós precisamos nos levantar como Safã. E Safã está lendo a palavra com a voz tímida, com a voz baixa, com a voz temerosa. Não. Ele está diante do rei e ele está lendo o livro da lei diante do rei com a voz alta. Dá um toque para o irmão e fala assim: porque quem prega a palavra prega com autoridade. Porque a palavra é viva. Porque a palavra tem poder. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois. Ela é capaz de penetrar na alma e no espírito, na junta e na medula, capaz de discernir pensamento de intenção do coração. Esta é a palavra. Aleluia, Não podemos nos intimidar com a palavra, não podemos ter medo com a palavra. Nós precisamos de uma geração de jovens, de pastores, de obreiros que priorizem a palavra, exponham o que está escrito nas escrituras, sem medo, sem vergonha. Por quê, pastor?
Porque a palavra é o livro mais atual dos nossos dias. Eu creio. Glória a Deus. Conheci a história de um jovem preso na penitenciária. Lá na prisão ele resolve fazer um fumaço para fumar sua maconha. Não tinha papel. Ele então rasga uma folha do Novo Testamento para enrolar a folha do Novo Testamento e fumar sua maconha. O diabo começa a rir. Olá, está rasgando a Bíblia, está usando a Bíblia para cheirar uma maconha. O que o diabo não contava é que no meio de rasgar a Bíblia e fazer um fumaço, aquele jovem resolveu ler a folha rasgada da Bíblia. E quando ele lê a folha rasgada da Bíblia, ele nunca mais usou maconha. Jesus entra no seu coração e faz morada. Por quê, pastor? Porque quando a palavra é exposta, ela transforma vidas. Quando a palavra é exposta, ela muda realidade. Pregue a palavra. Satã começa a expor a palavra. E quando Satã expõe a palavra, versículo 19, quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, Josias não está ouvindo a história da carochinha. Josias está ouvindo a lei do Senhor. E quando Safã lê e Josias escuta a palavra, diz os textos assim: ele rasgou as suas vestes. Dá um toque no irmão do lado e fala assim: porque a palavra, ela confronta o homem. A palavra não é para massagear o seu ego. A palavra não é para dizer que você é melhor do que os outros. A palavra não é para dizer que você é superior aos outros. A palavra não é para dizer que você é o coitadinho, que você é a vítima. Não, querido, a palavra é para confrontar você. A palavra de Deus é para ir de encontro à sua vida. A palavra de Deus então está confrontando a vida do rei. E quem sabe nessa noite Deus está confrontando você com a palavra. É verdade. Feliz o homem, feliz a mulher que é confrontado pela palavra de Deus. Feliz o homem que é despido diante da palavra de Deus. Oh, irmão, respeitamos colegas e pastores, mas já passamos da fase da teologia da prosperidade. E a gente não quer mais vir para o culto ficar escutando que Deus vai dar carro, casa, automóvel. A gente não quer mais vir para o culto dizer que você vai ser cabeça e não cauda. Essa fase já passou. Nós queremos vir para a igreja e escutar a palavra que corta, a espada que penetra, a palavra que confronta. Nós não queremos mais um evangelho analfabeto, primário. Esse evangelho infantilizado de autoajuda, de psicologia, de coach. Não, querido, eu não sou contra coach nem a psicologia, mas quem tem a Bíblia Sagrada não depende de psicologia nem de coach, porque a palavra é suficiente. A palavra basta. Por isso eles dizem assim: basta uma palavra, basta uma palavra, apenas uma palavra, uma palavra. Oh, queridos, nós não queremos chegar mais nos nossos cultos
faz de conta. Não. Ninguém quer saber da vida do pastor. Ninguém quer saber quanto é que o pastor ganhou ou deixou de ganhar. Ninguém está querendo saber para onde é que a irmã viajou. Ninguém está querendo saber sobre a vida pessoal da irmã. Púlpito e altar não é lugar de pregar da vida pessoal. Púlpito é lugar de expoar. A gente não vem aqui falar da gente, porque se fosse para ouvir de Henrique, você ia ficar na sua casa. Se fosse para falar do pastor, você ficaria na sua. Mas nós viemos aqui para falar dele. Que nessa noite Deus levante um exército que prega a palavra. Que nessa noite Deus levante mulheres e homens que preguem sem maquiagem, sem medo, sem vergonha.